Quinquagésima-nona sessão ordinária da 5ª legislatura. Eu solicito ao vereador Jaime Henrique Duarte fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Salmo 77, versículos 6 e 7. Para que a soubesse a geração seguinte, os filhos que hão de nascer e hão de levantar, o contarão também a seus filhos, para que ponham em Deus a sua esperança e não se esqueçam das obras de Deus, e busquem com cuidado os seus mandamentos. Solicito ao secretário, o vereador Dr. Alexandre, a fazer a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 17(1). Toda pessoa tem direito à propriedade, só ou em sociedade com os outros. Solicito ao vereador Augusto Canto que faça a leitura de um artigo do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. Artigo 70. É dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente. Solicito aos vereadores que registrem suas presenças. Leitura do expediente recebido do Executivo, projeto de lei 65/2012, que dispõe sobre alterações na lei municipal de número 1129, de 9 de dezembro de 2008, e da outras providências. Eu solicito ao secretário vereador Eduardo Bosco que faça a leitura de forma pausada dos requerimentos e suas respostas. Ofício 04372/2012, DVSA. Senhor Presidente, em atenção ao requerimento 201/2012, de autoria do vereador Dr. Augusto Canto, vimos informar o que segue conforme requerido. 1. Quais ações foram feitas para tentar evitar possíveis enchentes? Resposta. Estão sendo feitas retiradas de entulhos e limpezas nas margens dos córregos. 2. Haverá monitoramento constante no período chuvoso no nível dos córregos do Vila Paraíso e Pedágio? Sim, atenciosamente, a cobiçado do prefeito municipal, a sua excelência Eduardo Jesus Melo, presidente da Câmara Municipal. Ofício 04370/2012, DVSA. Senhor Presidente, em atenção ao requerimento 158/2012, de autoria do vereador Dr. Alexandre Amaral, vimos informar o que segue conforme requerido. 1. Qual o valor efetivamente recebido da Sabesp pelas ações? R$ 4.801. 2. Esse valor foi recebido à vista ou parcelado? Se parcelado, em quantas vezes? Este valor foi recebido à vista. 3. Onde esses valores foram aplicados, gastos? Fineza detalhar todos os gastos, apresentando as respectivas notas de empenho. 3. Conforme já demonstrado e explicado em audiência pública quadrimestral, os valores recebidos da Sabesp foram gastos e aplicados no montante das despesas normais e rotineiras do município, conforme a ordem cronológica de pagamento, não sendo específico ou vinculado para determinada despesa. Este valor foi como se fosse um reforço de caixa, ou seja, melhorou e ajudou temporariamente o saldo do boletim diário da tesouraria. Porém,
como é de conhecimento de todos, a situação desfavorável da arrecadação dos meses subsequentes e o comportamento das receitas em comparação às despesas obrigatórias e essenciais, tais como alimentação escolar, transporte escolar, medicamentos, atendimento a posto de saúde, manutenção do pronto atendimento, folha de pagamento, obrigações patronais, serviços de coleta de lixo, limpeza pública, energia elétrica, água, esgoto, telefone, o valor recebido não foi suficiente para o excesso de arrecadação. Há saldo restante ainda, se há fineza especificar quando, onde está depositado e apresentar os respectivos comprovantes. Não há saldo restante. Atenciosamente, Jacob Saldo, Prefeito Municipal, a Sua Excelência, Eduardo Jesus Melo, Presidente da Câmara. Lido pausadamente. Leitura do expediente recebido dos senhores vereadores. A moção de número 18, 2012, de autoria do vereador Eduardo da Delegacia, em aplauso ao novo delegado-geral de Polícia do Estado de São Paulo, Dr. Luiz Maurício Blazek. A moção 19, 2012, de autoria do vereador Dr. Alexandre Amaral, em aplauso aos atletas aluminenses da categoria Sub-13 da Associação Atlética Alumínio e aos técnicos Rubens Luiz de Almeida, o Rubão, e Luiz Fábio Conde, pela terceira colocação no torneio Cruzeirinho 2012 em Sorocaba. Moção de número 20, 2012, de autoria do vereador Dr. Alexandre Rogério Amaral, em aplauso aos atletas aluminenses da categoria Sub-15 do Grêmio Esportivo Julique e a equipe técnica pela quarta colocação no torneio Cruzeirinho 2012 em Sorocaba. Moção de número 21, 2012, de autoria do vereador Eduardo Bosco, em aplauso ao jovem João Paulo Ergecel, por ser um dos finalistas do Prêmio Sesc de Literatura 2012. Solicito ao secretário, o vereador Eduardo Bosco, que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento 206/2012. Senhor Presidente, senhores vereadores, considerando que temos no município de Alumínio um grande número de estudantes que moram na zona rural, considerando ainda que o município de Alumínio vem sofrendo forte queda na arrecadação e que, em razão disso, muitos serviços foram diminuídos, e ainda em razão disso, a manutenção da frota dos veículos pertencentes ao município de Alumínio também está muito prejudicada. Considerando também que os estudantes do ensino médio e superior do nosso município sempre contaram com o ônibus da municipalidade para deslocamento até outras cidades da região, especialmente Sorocaba, onde frequentam cursos que a nossa cidade não oferece, e que esse auxílio do poder público sempre foi de inestimável valor. Mas sabemos que essa queda da arrecadação também está prejudicando esse serviço. Considerando que o transporte dos alunos é essencial, pois muitos não têm a menor possibilidade de frequentarem as aulas sem esse auxílio do poder público, é que requeiro a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado à Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, solicitando o seguinte pedido de informações. 1. É possível a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo doar ou ceder temporariamente 3 veículos, modelo Kombi, em bom estado, para o município de Alumínio, realizar o transporte de alunos residentes na zona rural? 2. Em caso positivo, a partir de quando? 3. Em caso negativo, por quê? 4. É possível a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo doar ou ceder temporariamente ônibus em bom estado para o município de Alumínio realizar o transporte de alunos que necessitam de deslocamento para cidades próximas para cursos que não temos em nossa cidade? 5. Em caso positivo, a partir de quando? Em caso negativo, por quê? Sala de sessões plenária, vereador Orlando Silva, 28 de novembro de 2012, doutor Alexandre Amaral, vereador. Requerimento 207/2012, senhor presidente, senhores vereadores, considerando que fizemos um requerimento para a Prefeitura Municipal de Alumínio acerca de árvores localizadas nos fundos do posto de gasolina Milênio, localizado na Vila Pedágio. É o requerimento 199/2012, cuja cópia anexamos ao presente. Considerando que o estado do requerimento foi respondido pelo ofício 04362/2012 DVSA, da Prefeitura Municipal de Alumínio, informando que o assunto deve ser resolvido com a CETESB e TU, TPRN, por se tratar de área de preservação permanente. Cópia do ofício mencionado também será anexado ao presente.
Diante disso, requer a mesa ouvido o egrégio plenário, seja oficiada a CETESB e tu, DPRN, solicitando o seguinte pedindo informações. 1. É possível a realização de uma verificação no local para auxílio e ou autorização para o corte dessas árvores? 2. Em caso positivo, quando poderá ser realizada essa verificação? Sala de sessões plenário, vereador Leandro Silva, 28 de novembro de 2012, doutor Alexandre Amaral, vereador. Pela Pois não, vereador. Senhor presidente, como notaram não havendo ninguém inscrito no tema livre, solicito ser suprimido o intervalo regimental. Coloco em discussão o pedido do vereador Dr. Alexandre em suprimir o intervalo regimental em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários queiram se levantar. Está aprovado o pedido do vereador Dr. Alexandre, ficando suprimido o intervalo regimental. Nós passamos diretamente à ordem do dia. Dando início à ordem do dia, temos a redação final do autógrafo de número 1656/2012 ao projeto de lei 54/2012, de autoria do Executivo, que estima a receita e fixa o limite da despesa do município de Alumínio para o exercício financeiro de 2013, com emendas. Solicito ao secretário, vereador Eduardo Bosco, que faça a leitura mais harmoniosa possível do autógrafo referido com emendas. Autógrafo número 1656/2012, 28 de novembro de 2012. Estima a receita e fixa o limite da despesa do município de Alumínio para o exercício 2013. A Câmara Municipal de Alumínio resolve aprovar, com outra redação, o projeto de lei número 54/2012, de autoria do Executivo, a saber: a Câmara Municipal de Alumínio aprova. Artigo 1º. Orçamento fiscal do município de Alumínio para o exercício financeiro 2013, discriminado pelos anexos integrantes dessa lei, estima receita em 44 milhões e fixa despesa em 44 milhões. Artigo 2º. A receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos, rendas e outras fontes de receita, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes dos anexos integrantes a esta lei, com o seguinte desdobramento: 1. Receitas correntes, R$ 43.999.900. Receita tributária, R$ 5.361.500. Receita patrimonial, R$ 613.100. Receitas de serviço, R$ 49.000. Transferências correntes, R$ 37.634.900. Outras receitas correntes, R$ 341.400. Receitas de capital, R$ 100. Alienação de bens, R$ 100. Total da receita, 44 milhões. Artigo 3º. A despesa será realizada na forma dos quadros integrantes dessa lei, conforme discriminação seguinte: 1. Despesa por órgão da administração. Câmara Municipal de Alumínio, 2.750. Prefeitura Municipal de Alumínio, 41.250. Total da despesa, 44 milhões. Despesa por unidades de administração, 01.01.00. Câmara Municipal de Alumínio, 2.750.000. 02.01.00. Gabinete do Prefeito e Dependência, R$ 899.000. 02.03.00. Departamento Municipal de Administração, 2.183.000. 02.04.00. Departamento Municipal de Desenvolvimento Social, 1.412.000. 02.05.00. Departamento Municipal de Educação, 18.734.000. 02.06.00. Departamento Municipal de Esporte e Lazer e Cultura, 1.514.000. 02.07.00. Departamento Municipal de Finanças, 375.000. 02.08.00. Departamento Municipal de Governo, 201.000. 02.09.00. Departamento Municipal de Meio Ambiente, 399.000. 02.10.00. Departamento Municipal de Negócios Jurídicos, 149.000. 02.11.00. Departamento Municipal de Obras e Serviços Urbanos, 3.337.000. 02.12.00. Departamento Municipal de Planejamento, 1.192.000. 02.13.00. Departamento Municipal de Saúde, FMS, 8.054.000. 02.14.00. Departamento Municipal de Transportes, 1.291.000.
02.15.00, encargos gerais, R$1.330.000. 02.16.00, reserva de contingência, R$180.000. R$180.000. Total de despesa, 44 milhões. Artigo 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar por decreto os recursos no valor de R$180.000, destinado à reserva de contingência de situações emergenciais. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2013, revogadas as disposições em contrário. Câmara Municipal de Alumínio, 26 de setembro de 2012, Eduardo de Duz Melo, presidente, Eduardo Gomes de Paula, primeiro secretário. Coloco em discussão o autógrafo de número 1656/2012. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra. Eu coloco em votação. A redação final. Autógrafo número 1656/2012. Aprovado por 8 votos. Discussão única da moção de número 17/2012, de autoria do vereador Dr. Alexandre Amaral, em aplauso aos atletas aluminenses da categoria Sub-9 da Associação Atlética de Alumínio e ao técnico Rubens Luiz de Almeida, o Rubão, e pela conquista do torneio Cruzeirinho 2012 em Sorocaba. Moção 17/2012. Aplauso aos atletas aluminenses, categoria Sub-9 da Associação Atlética de Alumínio, e aos técnicos Rubens Luiz de Almeida, o Rubão e Luiz Fábio Conde, pela conquista do torneio Cruzeirinho 2012 em Sorocaba. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que o time de futsal Sub-9 da Associação Atlética de Alumínio conquistou no dia 11 de novembro o troféu de campeão da 32ª edição do torneio Cruzeirinho de futsal, após vencer a forte equipe de Brazuca, União Mútua, Mendes Mustafa, Real Autopeças, pelo disputado placar de 2-0, num jogo repleto de grandes emoções, especialmente dos familiares dos jogadores mirins, que lotaram as arquibancadas do Ginásio Municipal de Esportes, Dr. Gualberto Moreira, na cidade de Sorocaba. Considerando que o resultado alegrou-nos, pois são nossos pequenos grandes aluminenses, motivo de orgulho, e que apesar de tenra idade, nos deram demonstrações de espírito de equipe e garra. Considerando que os excelentes resultados obtidos pelas equipes da Associação Atlética de Alumínio na 32ª edição do torneio Cruzeirinho de Futsal comprovam o comprometimento do clube no desenvolvimento do esporte, revelando a lição de que grandes talentos são formados em casa. Considerando que o Cruzeirinho, graças à organização realizada pela Secretaria Municipal de Esporte de Sorocaba, SEMES, e com o importantíssimo apoio dado pela Fundação Baldino do Amaral, se estabelece hoje como um dos maiores e mais disputados campeonatos de futsal do estado de São Paulo, contando nessa 32ª edição com a presença de 321 equipes, sendo 40 times nas categorias Sub-9, 50 na Sub-11, 71 na 13, 63 na 15 e 57 na 17, masculinas, tendo ainda, entre as mulheres, a inscrição de 14 equipes na categoria Sub-15 e mais 17 na Sub-17. Considerando que um trabalho da equipe como esse se resume na técnica e experiência dos orientadores, na dedicação dos pequenos atletas e da união da família, pais e mães que acreditaram e, junto à nobre vontade de seus filhos, também comprometeram-se com todas as fases traduzidas nesse esplêndido espetáculo. É que manifestemos com orgulho a moção de aplauso à equipe Sub-9 da Associação Atlética de Alumínio, aos atletas Robson Júnior, Gustavinho Tizeu, Gustavo, Caio Marzola, Gustavo Canadel, Gabriel, Diego e Ricardinho, aos técnicos Rubens Luiz de Almeida, o Rubão, e Luiz Fábio, a diretoria do clube, bem como a Secretaria Municipal de Esportes de Sorocaba e Fundação Baldino do Amaral. Fica a moção à disposição dos senhores vereadores que acharem por bem coassinar o documento, no intuito de enobrecer esta singela homenagem prestada aos homenageados,
Sala de sessões, plenário, vereador Lando Silva, 14 de novembro de 2012. Doutor Alexandre Amaral, vereador. Jaime Henrique Duarte, vereador. Geraldo Atleta, vereador. Coloco em discussão a moção de número 17 de 2012 em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Tá aqui para mim, Bosco. Moção de número 17 de 2012, aprovada por 8 votos. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Se os nobres colegas desejarem enaltecer essa singela homenagem, fica a moção à disposição dos mesmos. Moção à disposição dos vereadores que desejem coassiná-la. Antes de encerrar a presente sessão, eu convoco uma sessão extraordinária para daqui a 2 minutos, com a seguinte ordem do dia. Discussão única do projeto de lei 65/2012, de autoria do Executivo, e moções de número 18, 2012, 19, 2012 e 20, 2012. Nada mais havendo a tratar na presente sessão, damos a mesma por encerrada. Com as bênçãos de Deus, damos início à 187ª sessão extraordinária da 5ª legislatura. Solicito ao vereador Dr. Alexandre a fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Salmos 74. Nós te glorificaremos, ó Deus. Confessaremos e invocaremos o teu nome. Cantaremos as tuas maravilhas. Solicito ao vereador Geraldo Atleta a fazer a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 9. Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. O vereador solicita fazer a leitura de um artigo do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. Artigo 15. A criança e adolescente tem direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas, em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição Federal e nas leis. Solicito aos vereadores que registrem suas presenças. Ordem do dia. Discussão única do projeto de lei 65/2012, de autoria do Executivo, que dispõe sobre as alterações na Lei Municipal 1129, de 9 de dezembro de 2008, e da outras providências. Eu solicito ao secretário, o vereador Eduardo Bosco, que faça a leitura do projeto de lei 65/2012. Mensagem 65/2012. Senhor presidente, via da presente, encaminhamos a elevada deliberação desta utilidade o incluso projeto de lei 65/2012, que trata sobre alterações na Lei Municipal 1129, de 9 de dezembro de 2008. Tal modificação se dá devido à aprovação da Lei Federal número 12.696 de 2012, que assegura os direitos sociais dos conselheiros tutelares, além de estabelecer parâmetros para o processo unificado da escolha dos mesmos. Esta nova orientação jurídica conserta um enorme equívoco histórico da interpretação quanto à garantia dos direitos sociais, restabelecendo a ordem constitucional para um conjunto significativo de trabalhadores e trabalhadoras que, com a nova lei, serão fortalecidos na dignidade laboral e, por conseguinte, na proteção dos direitos da criança e do adolescente. Certo que o senhor diz,
no seu alto entendimento, acatarão nosso pedido, o qual solicitamos tramitar em caráter de urgência especial, nos termos do artigo 42 da Lei Orgânica Municipal, subscrevemos-nos com protestos de elevada e estima e distinta consideração. Atenciosamente, Jacob Salda, Prefeito Municipal, a Sua Excelência Eduardo Jesus Melo, Presidente da Câmara Municipal. Projeto número 65/2012, dispõe sobre alterações na Lei Municipal 1129, de 9 de dezembro de 2008, e da outras providências. O Prefeito do Município de Alumínio, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, faz saber que a Câmara Municipal de Alumínio aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica alterado o artigo 12 da Lei Municipal 1129, de 9 de dezembro de 2008, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 12. Fica criado o Conselho Tutelar, órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, composto por 5 membros tutelares e suplentes, para um mandato de 4 anos, permitida uma recondução mediante novo processo de escolha. Artigo 2º. Fica acrescido a seção 3 da realização do pleito, o artigo 24A, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 24A. O processo de escolha ocorrerá a cada 4 anos, no primeiro domingo do mês subsequente ao da eleição presidencial. Parágrafo 1º. A. Posse dos conselheiros tutelares ocorrerá no dia 10 de janeiro do ano subsequente ao processo de escolha. Parágrafo 2º. No processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, é vedado ao candidato doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive brindes de pequeno valor. Artigo 3º. Fica acrescido parágrafo único ao artigo 31 da Lei Municipal 1129, de 9 de dezembro de 2008, que passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo único. É assegurado ao conselheiro tutelar o direito a 1. Cobertura previdenciária. 2. Gozo de férias anuais remuneradas, acrescido de 1/3 do valor da remuneração mensal. 3. Licença maternidade. 4. Licença paternidade. 5. Gratificação natalina. Das disposições finais e transatórias. Artigo 4º. O mandato dos atuais conselheiros tutelares terminará no dia 10 de janeiro de 2016 com a posse dos eleitos. Artigo 5º. Revogam-se as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Alumínio, 26 de novembro de 2012. Jacob Salda, Prefeito Municipal. Parecer jurídico sobre o projeto de lei 65/2012. Senhor Presidente, senhores vereadores. Propõe o senhor Prefeito Municipal uma modificação da Lei Municipal número 1129, de 9 de dezembro de 2008, que disciplina o Conselho Tutelar de Alumínio. Essa modificação foi motivada pela Lei Federal número 12.696 de 2012, que alterou vários dispositivos no Estatuto da Criança e do Adolescente. A Lei Federal 8.069, de 13 de julho de 1990, dispondo sobre o período de eleições, mandatos e pagamento de benefícios aos conselheiros. Entre outros, uma cópia da lei citada está anexada a este parecer. No projeto de lei está disciplinado o pagamento de vários benefícios criados pela lei federal citada, dando nova redação ao artigo 134 do ECA, entre eles, cobertura previdenciária, gozo de férias anuais remuneradas, licença maternidade, licença paternidade e gratificação natalina. Assim como a lei federal nada dispôs acerca dos atuais mandatários, entendemos que ficou para as leis municipais disporem sobre esse período de transição entre os dois sistemas. Nesse passo, a proposta do senhor Prefeito Municipal, segundo o artigo 4º do projeto de lei ora analisado, é estender o mandato dos conselheiros atuais até posse dos próximos eleitos, ou seja, 10 de janeiro de 2016, conforme o parágrafo 1º do artigo 139 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Com a nova redação dada pela Lei Federal 12.696 de 2012, portanto, entendemos que nada impede a apreciação do projeto ora analisado sobre o aspecto legal. Para sua aprovação, serão necessários os votos da maioria simples dos senhores vereadores e deverá ser submetido a uma fase de discussão e votação, conforme artigos 272 e 259 do Regimento Interno, respectivamente. Há o prazo para sua apreciação, pois foi solicitado regime de urgência previsto no artigo 42 da Lei Orgânica Municipal. Salve melhor juiz, aparecer, Alumínio, 28 de novembro de 2012, José Augusto Pinto do Amaral, diretor jurídico, Roberto Gaspar de Oliveira, assessor jurídico. Parecer 215/2012 da Comissão de Justiça e Redação.
Em análise ao referido projeto, quanto ao aspecto legal que nos cabe examinar, esta comissão opina pela normal tramitação. Quanto ao mérito, cabe ao soberano plenário. Ao parecer, salvo melhor juízo, Sala das Comissões, 28 de novembro de 2012, Augusto Cândido Campos, presidente, Jaime Henrique Duarte, membro, Eduardo Bosco, membro. Parecer 216 de 2012, da Comissão do Orçamento e Finanças. Em análise ao referido projeto, quanto ao aspecto financeiro que nos cabe examinar, essa comissão opina pela normal tramitação. Quanto ao mérito, cabe ao soberano plenário. Ao parecer, salvo melhor juízo, Sala das Comissões, 28 de novembro de 2012, Geraldo Atleta de Oliveira Campos, presidente, Dr. Alexandre Amaral, membro, e Abimael Ranieri, membro. Parecer 217 de 2012, da Comissão de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Assistência Social. Em análise ao referido projeto, quanto ao aspecto que nos cabe examinar, esta comissão opina pela normal tramitação. Quanto ao mérito, cabe ao soberano plenário. Ao parecer, salvo melhor juízo, Sala das Comissões, 28 de novembro de 2012, Dr. Alexandre Amaral, presidente, Geraldo Atleta de Oliveira Campos, membro, e Abimael Ranieri, membro. Lido, presidente. Coloco em discussão projeto de lei 105 de 2012. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Votação nominal do projeto de lei. Solicito ao secretário, o vereador Eduardo Bosco, que faça a votação nominal do projeto de lei 65 de 2012. Jaime Henrique Duarte. Aprovo. Eduardo Bosco, aprova. Geraldo Atleta. Rivera. Raimundo Azevedo Ferreira. Dr. Alexandre Amaral. Augusto Canto. Abimael Ranieri. Projeto de lei 65 de 2012, aprovado por 8 votos. Discussão única. Discussão única da moção de número 18 de 2012, de autoria do vereador Eduardo Legacia. Em aplauso ao novo delegado-geral de Polícia do Estado de São Paulo, Dr. Luiz Maurício Blazek. Solicito ao secretário, vereador Eduardo Bosco, que faça a leitura da referida moção. Moção número 18 de 2012. Aplauso ao novo delegado-geral de Polícia do Estado de São Paulo, Dr. Luiz Maurício Blazek. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. No dia 26 de novembro de 2012, o governador-geral do Alckmin nomeou o Dr. Luiz Maurício Blazek o novo delegado-geral de Polícia, o qual tivemos a honra de conhecer no período em que o mesmo foi delegado seccional em Sorocaba. O novo delegado-geral é formado em Direito, com pós-graduação em Gestão de Segurança Pública, natural de Sorocaba, com mais de 20 anos de serviço prestados à Polícia Civil do Estado. Começou a carreira como delegado de polícia no Guarujá, onde ficou até 95, chegando ao posto de delegado titular. No período de 2012 a 2005, assumiu a Delegacia Seccional de Sorocaba. Atuou de 2007 a 2008 em várias funções no DECAP. Em 2009, foi delegado divisionário no DIFEIS e assistente do DHPP. No mesmo ano, foi diretor do Departamento de Administração da Polícia Civil, DAP. Desde 2011, atuava como delegado divisionário na Academia de Polícia Civil. Quando ocupou a seccional de Sorocaba, o Dr. Blazek, além de fazer um brilhante trabalho na região de Sorocaba, também se destacou por apoiar todas as delegacias da região. Com certeza, é o homem à altura do grande desafio que se apresenta nesse momento difícil que atravessam as forças de segurança do Estado de São Paulo. Diante do exposto, é que manifestamos moção de aplauso ao novo delegado-geral de Polícia do Estado de São Paulo, Dr. Luiz Maurício Blazek, desejando sucesso à frente da instituição. Sala de Sessões, plenário, vereador Lando Silva, 26 de novembro de 2012, Eduardo Jesus Melo, Eduardo da Delegacia, vereador, Eduardo Bosco, vereador, Jaime Henrique Duarte, vereador. Coloco em discussão a moção número 18. Em discussão. O vereador querendo fazer uso da palavra, coloca em votação. Moção 18, 2012, aprovada por 8 votos. A moção está à disposição dos demais vereadores que desejam assiná-la. Discussão única da moção de número 19, 2012, de autoria do vereador Dr. Alexandre, em aplauso
aos atletas aluminenses da categoria Sub-13 da Associação Atlética Alumínio e aos técnicos Rubens Luiz de Almeida, Rubão, e Luiz Fábio Conde, pela terceira colocação no torneio Cruzeirinho 2012 em Sorocaba. Eu solicito ao secretário, o vereador Eduardo Bosco, que faça a leitura da moção 19/2012. Moção 19/2012. Aplauso aos atletas aluminenses categoria Sub-13 da Associação Atlética de Alumínio e aos técnicos Rubem Luiz de Almeida, o Rubão e Luiz Fábio Conde, pela terceira colocação no torneio Cruzeirinho 2012 em Sorocaba. Excelentíssimo senhor presidente e senhores vereadores, considerando que o time de futsal Sub-13 da Associação Atlética de Alumínio conquistou no dia 10 de novembro a terceira colocação da 32ª edição do torneio Cruzeirinho de futsal, após vencer a forte equipe do Manchester, Opção Tintas, pelo placar de 2-0, numa intensa disputa, especialmente para os familiares e amigos dos jovens jogadores, que presenciaram lances espetaculares vistos das arquibancadas do Ginásio Municipal de Esportes Dr. Gualberto Moreira, na cidade de Sorocaba. Considerando que o resultado alegrou-nos, pois, segundo os jornais da região, foi um dos jogos mais emocionantes do torneio, quando os nossos jovens aluminenses deram um show de bola, literalmente, bem como demonstraram garra e maturidade, quando de suas decisões, num momento difícil de controle da partida. Considerando que o excelente resultado obtido pela equipe de futsal da Associação Atlética de Alumínio da 32ª edição do Torneio Cruzeirinho de Futsal, comprova o comprometimento do clube no desenvolvimento do esporte, revelando a lição de que grandes talentos são formados em casa. Considerando que o Cruzeirinho, graças à organização realizada pela Secretaria Municipal do Esporte de Sorocaba e com o importantíssimo apoio pela Fundação Baldino do Amaral, se estabelece hoje como um dos maiores e mais disputados campeonatos de futsal do estado de São Paulo, contando nessa 32ª edição com a presença de 321 equipes, sendo 40 times na categoria Sub-9, 50 na Sub-11, 71 na Sub-13, 63 na Sub-15 e 57 na Sub-17 masculinas, tendo ainda entre as mulheres a inscrição de 14 equipes da categoria Sub-15 e mais 17 na Sub-17. Considerando que um trabalho de equipe como esse se resume na técnica e experiência do orientador, na dedicação dos pequenos atletas e da união da família, pais e mães, que acreditaram e, junto à nobre vontade de seus filhos, também comprometeram-se com todas as fases traduzidas nesse esplêndido espetáculo. É que manifestemos com orgulho o aplauso aos atletas aluminenses, categoria Sub-13, da Associação Atlética de Alumínio, Gabriel, Andrei, Biel, Luiz Felipe, Giovanni, Brian, Matheus, Guga, Davi e João, aos técnicos Rubens Luiz de Almeida, Rubão e Luiz Fábio, a diretoria do clube pela terceira colocação no torneio Cruzeirinho 2012, bem como a Secretaria Municipal de Esportes de Sorocaba. Fica a moção à disposição dos senhores vereadores que acharem por bem coassinar o documento, no intuito de enobrecer essa singela homenagem prestada aos homenageados. Sala de sessões plenárias, vereador Orlando Silva, 28 de novembro de 2012, doutor Alexandre Amaral, vereador, Jaime Henrique Duarte, vereador, e Augusto Canto, vereador. Coloco em discussão a moção 19, em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Moção 19, aprovada por 8 votos. Palavra, senhor presidente. Não, vereador. Como de costume, fica a moção à disposição dos nobres colegas vereadores que querem enaltecer a singela homenagem. Moção à disposição dos demais vereadores para assinatura. Passamos à discussão única da moção número 20. Número 20 de 2012, de autoria do vereador Dr. Alexandre Amaral, em aplauso aos atletas aluminenses pela categoria Sub-15 do Grêmio Esportivo Julique, a equipe técnica pela 4ª colocação no torneio Cruzeirinho 2012 em Sorocaba. Eu solicito ao secretário, o vereador Eduardo Bosco, que faça a leitura da moção.
Moção número 20 de 2012. Aplauso aos atletas aluminenses categoria sub-15 do Grêmio Esportivo Julique e a equipe técnica pela 4ª colocação do torneio Cruzeirinho 2012 em Sorocaba. Seletivo, senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que o time de futsal sub-15 do Grêmio Esporte Julique, no dia 10 de novembro, classificou-se em 4º lugar na 32ª edição do torneio Cruzeirinho de Futsal, em jogo decisivo contra a equipe de São Miguel Arcanjo, no ginásio de esportes Dr. Gualberto Moreira, na cidade de Sorocaba. Considerando que no comando técnico, Ricardo Alexandre, as garotas aluminenses, Adriele Oliveira, Jaqueline Oliveira, Adriadne Cabral, Milena de Jesus, Carol Silvia Ávila, Júlia Giarin Fogaça, Amanda Pena, Flávia Mendes e Natália de Souza jogaram com o coração e grande vontade de vencer diante de jogo difícil, numa fase competitiva muito almejada por dezenas de equipes da região. Considerando que é sabido o esforço, a dedicação e principalmente a responsabilidade de cada jogadora e de seu orientador perante o Grêmio Esportivo Julique Aluminense, considerando que é esse o real valor que admiramos e torcemos, mesmo longe das arquibancadas, mas sabendo da vontade, da perseverança e da garra de cada jogadora, amadoras que jogam como profissionais comprometidas com seu clube que provou ser um clube de qualidade. Considerando o notável resultado obtido pela equipe sub-15 do Grêmio Julique na 32ª edição do torneio Cruzeirinho de Futsal, 4ª colocação e ainda sendo o primeiro semifinalista da 32ª edição, é que manifestamos com orgulho o aplauso às atletas aluminenses categoria sub-15, Adriele Oliveira, Jaqueline Oliveira, Adriadne Cabral, Milena de Jesus, Carol Silvia Ávila, Júlia Giarin Fogaça, Amanda Pena, Flávia Mendes e Natália de Souza, do Grêmio Esportivo Julique, e a equipe técnica, representada pelo orientador Ricardo Alexandre, pela 4ª colocação no torneio Cruzeirinho 2012 em Sorocaba. Fica a moção à disposição dos senhores vereadores que acharem por bem coassinar o documento no intuito de enobrecer essa singela homenagem prestada aos homenageados. Sala de sessões plenário, vereador Lando Silva. 28 de novembro de 2012, doutor Alexandre Amaral, vereador, Jaime Henrique Duarte, vereador, e Augusto Canto, vereador. Coloco em discussão a moção número 20 de 2012, de autoria do vereador doutor Alexandre Amaral. Em discussão. Um vereador querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Moção 20, 2012, aprovada por 8 votos. Nada mais. Pois não, vereador? A moção está à disposição dos demais vereadores aqui nessa mesa que desejem coassinar. Agora, nada mais havendo a tratar na presente sessão, damos a mesma por encerrada, desejando boa noite.